A União Planetária, em parceria com a Sociedade Teosófica, tem o prazer de apresentar uma interessante abordagem sobre religiosidade, crença e cultura. Tema apresentado pelo monge budista Ricardo Mário, pelo jornalista e representante da cultura negra Moisés Alves, pela professora Isabel Félix e pela socióloga Deise Siqueira, ocorrida no 11º Encontro para a Nova Consciência. Na verdade, é uma responsabilidade imensa falar para tão eclética plateia, para tão importante mesa e, evidentemente, passar o que nós pensamos e aprendermos de forma recíproca. A todos vocês, peço primeiro licença aos meus ancestrais, negros irmãos que morreram, que deram seu sangue para que nós pudéssemos estar aqui. As minhas saudações ancestralizadas a todos e muita energia, muita fé, muita crença. Obrigado. Bom, falar sobre religiosidade. A primeira impressão que nós temos quando falamos sobre religiosidade, na nossa mente vem católica, apostólica, romana. Na nossa mente vem evangélicos em toda a sua plenitude e uma outra religiosidade. O que nos traz aqui é simplesmente uma interrogação. O candomblé também não é religião? E nós, filhos da africanidade, nos recompomos de toda essa discussão que é uma oportunidade e começamos então a perguntar: o que é religiosidade? No sentido mais comum da palavra, religiosidade é ligação espiritual com o Supremo, que nós chamamos de Deus, e chamamos de Alá, e chamamos de Bahá'í, e vamos dando nomes de acordo, evidentemente, com cada região, com cada parte do mundo. São deuses, e em nenhum instante desse queremos nem podemos, e mesmo que pudéssemos, não deveríamos sermos intolerantes a tal ponto de não reconhecer no outro o que nós chamamos daquilo que é supremo. Supremo para nós religiosos é o ser humano, criatura suprema da própria imagem do que é supremo, que nós chamamos de Deus. E não há motivos, na realidade, para chamarmos a religiosidade e assim separarmos, sem querer, sem discutir, muitas vezes discutindo o que nós não conhecemos. O que ocorre de maneira muito particular com o candomblé. Nós não conhecemos o candomblé. E quem conhece, na maioria das vezes, por preconceito religioso, não assume que vai ao terreiro. Isso que nós podemos chamar, particularmente no Brasil, de sincretismo religioso, a mistura da fé sem que a gente apresente a razão para tal fé. Enquanto a palestrante primeira se colocava aqui, colocou uma coisa muito interessante. As pessoas procuram, na chamada religiosidade alternativa, soluções para uma dor, soluções para o alimento, soluções para uma série de outros problemas. E em nenhum momento nós temos buscado o sentimento religioso para uma grande dor, a dor
espiritualista. E essa dor, por incrível que pareça, é encontrada muitas vezes sua discussão, sua solução, a sua amenização dentro daquilo que exatamente é discriminado. Porque para nós já existe uma coisa muito certa: nós somos feitos de 3 elementos: água, fogo e ar. Nós não procuramos o que nós já temos, assim como não procuramos na casa do vizinho o alimento que nós temos em casa. Nós não pedimos emprestado. Nas outras, nós procuramos reconhecimento. Nas outras, nós procuramos irmandade. Nas outras, nós procuramos tolerância, para que no conjunto nós possamos encontrar a tão desejada paz. Não é sob o aspecto do fogo cruzado, do discurso científico da religiosidade, que eu não sei por que essa preocupação com o científico, quando o mais importante está dentro de você. Por que os científicos, com todo respeito que se deve à cadeia da ciência? Mas é preciso que, para que eu possa ter a consciência de se encontrar na ciência propriamente dita, eu preciso primeiro me encontrar em mim. E não há como alcançarmos uma solidariedade humana tão propalada por todas as religiões, sem que possamos olhar do lado direito e do lado esquerdo do nosso irmão, do nosso companheiro, segundo as Escrituras, criatura de Deus, assim o chamamos. Religiosidade. O que é religiosidade? Aquilo que nós nos permitimos constantemente, aquilo que nós nos permitimos todos os dias, aquilo que nós nos permitimos na nossa plenitude. Isto é religiosidade. É acreditar que em determinado aspecto espiritual nós nos encontramos com alguém, na medida em que fechamos os nossos olhos, na medida em que elevamos o nosso espírito. Religiosidade não está apenas na leitura lateral ou total de um livro. A religiosidade está também no aperto de mão, no olhar mais carinhoso, no abraço mais afetivo. Não dá para falar de religiosidade sem colocar o fundir da cultura. E por que é que nós somos separados no mesmo aspecto em que acreditamos no mesmo Deus? Ah, tem cultura nisso? Tem. Mas o que é cultura? Não sei, é crença. Ah, sim, mas o que é crença? E nós estamos exatamente parecidos àqueles, digamos assim, aquela metáfora em que um garoto chegava para o pai e dizia: meu pai, o que é fé? Fé, meu filho? Ah, eu não sei o que é fé. Meu pai, o que é fé? Oh, meu filho, eu não sei o que é fé. E num dado instante, o garoto sai do quarto e o pai se põe a pensar: o que é fé? Ah, me lembrei, fé. E eu vou ter que explicar para ele. Chamou o garoto, mandou que ele adentrasse ao quarto, e lá tinha uma escada. Ele mandou o garoto subir na escada. Chegou na luz, apagou a luz e disse para o filho: meu filho, salte e me abrace. Disse: meu pai, está escuro. Meu filho, salte e me abrace. E o filho saltou e abraçou o pai. Meu filho, isto é crença.
Isto é fé. A sociedade está precisando exatamente isso: sair do pedestal do seu egoísmo, sair do pedestal de que eu sou maior do que o conjunto, eu sou igual dentro do conjunto. A soma de tudo que é positivo, os cortes necessários ao que é negativo. E deixemos então, pois, nós de olharmos para o outro apontando o dedo. Epa, volta os 3 para você e 1 para cima. Ou o contrário, não apontemos jamais os defeitos alheios. Caminharemos juntos pelas virtudes. Crença, fé, religiosidade, a cultura que a nós colocaram, e a cultura que a nós colocaram e que continuam colocando, é uma cultura separatista, individualista, e que se você não faz a corrente, o óbvio, não vamos chegar a lugar nenhum. A preocupação de todos, o que é a nossa grande preocupação, ou que seja a nossa grande preocupação? As relações espirituais na crença, a crença na relação para com a cultura, a crença e a relação para com a cultura sob a ótica do que chamamos de religiosidade. E durante o encontro vai faltar lugar na nossa cabeça para tantas interrogações. Afinal de contas, Isabel, o que é que eu faço durante o dia que mereço à noite me encontrar com Deus? Afinal de contas, o que é que eu faço durante a noite que no outro dia mereço apertar a mão do meu irmão, parceiro do trabalho, porém que eu olho de banda? Ué, mas à noite eu falei com Deus. Sim, você mereceu a noite. E por que não mereceu o dia? E porque o meu irmão não mereceu o prato da solidariedade? E porque o meu companheiro não mereceu o abraço de fé? E porque eu não acima de mim, mas dentro de mim, também não me abraço? Existe uma coisa que me parece que é trilógica na nossa vida: religiosidade, crença e cultura. Coincidências, e aí eu volto para a questão do candomblé, no Brasil particularmente, são coisas que a gente precisa observar de maneira antropológica, sociológica, e aí vai um dado para a vossa pesquisa. Por que é que os terreiros estão, coincidentemente, no lugar gueto do país? Se somos todos iguais. E aí somos iguais perante a lei. Iblis criteris. Somos todos iguais perante a lei. E somos todos iguais perante o Criador, que alimenta a criatura. E aí, seríamos nós então hipócritas? Seríamos nós então mentirosos para nós mesmos? Porque é muito fácil apontar o erro de X religião, de tal seita, de tal isso, de tal aquilo. E nós estamos ligados a quem? Porque o nosso exemplo, cobrado muitas vezes pela fala, deve ser também o exemplo cobrado pela própria conduta cotidiana. Será fácil apontar sempre o dedo para os outros. O difícil é percebermos o quantos estão dirigindo os dedos para nós. Falar de amor é fácil, difícil entender a fala de quem se ama, o que é lamentável. As relações sociais, da crença, da cultura,
são objetos, muitas vezes objetos, para o estudo científico, e nunca são objetos para uma solução social. Todo mundo estuda certos setores da sociedade. A academia está para esse papel. É a parte pensante de uma sociedade. O que a sociedade não espera mais, e muito mais nesse terceiro milênio, é de onde vem a solução. Precisamos efetivar, mas efetivar mesmo. Quem é responsável por isso? Quem vai fazer isso? Aonde está o dever do Estado? Onde estão os deveres do cidadão? E o Estado, me parece que muitas vezes presente, através da força da classe dominante, está presente quase que tudo. Não percebe a classe dominada que o dinheiro da classe dominante lá presente é o seu dinheiro, e esse dinheiro poderia ser revertido na discussão social mais ampla, mais humana e mais solidária. É muito fácil, eu sempre digo que é muito fácil querer agradar a todos, mas existe um adágio popular e uma frase de um determinado compositor: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. E aí o adágio popular, muito mais inteligente, diz: e cada um sabe onde o sapato aperta. E é verdade. Muito fácil estudar as questões das razões sociais religiosas. Nós queremos muito mais. Lembro muito bem que há 2 anos atrás nós questionávamos este encontro, me parece que era o 9º, e gostaríamos de ver, tão quanto as outras religiões, os nossos orixás sendo mostrados. Foi no 9º Encontro para a Nova Consciência que pela primeira vez um terreiro de candomblé pôde mostrar o seu trabalho religioso. E por que não chamam de religião? Que crença é essa? Por que não é uma religião? A religião oficial do Brasil, os negros chegaram aqui escravizados, mas não chegaram analfabetos de sua cultura. Ao contrário do que dizem por aí, os negros eram analfabetos, os negros não entendiam nada, os negros nem sabiam que estava à margem do processo social. Pura mentira de quem escreveu a história. Sou capaz de desafiar qualquer que seja o estudioso que me diga que o maracatu, cultura eminentemente nordestina, especialmente em Pernambuco, que a música negra era sinônimo de analfabetismo, que a comida, que o cuscuz que o nordestino come, que a rapadura que nós nos alimentamos, a cocada preta, afora os outros alimentos trazidos pela cultura do povo negro, africano e adjacências. O candomblé não é cultura negra, o candomblé é religiosidade negra. E lá nós vamos da maneira em que os mesmos vão à igreja encontrar o seu santo predileto, se encontrar com o ser supremo que a ele se identifica. Lá nós vamos prestar alguma homenagem aos ancestrais, por uma razão muito simples. Nós entendemos que a natureza é mãe, nos dá água, nos dá flores, nos dá alimento, nos dá ar. Esta mãe natureza, a partir do princípio humano, é também o princípio da nossa razão maior de existência. Portanto, é o nosso ser supremo responsável por essa nossa religiosidade. Aquilo que se liga espiritualmente, aquilo que se pensa espiritualmente,
aquilo que se sente, o que chamamos de sentimento de coração, que também é um sentimento de espírito. A nossa crença é indiscutível. A nossa cultura é de raiz, é de povo. Fé, muita luz e o desejo que a partir daqui estejamos em comunhão e a mais absoluta, clara e transparente certeza, estaremos sobre o efeito da tolerância e paz, e que seja recíproca. Muito obrigado. A mesa agradece esta belíssima voz que nos chega da comunidade negra através do seu porta-voz Moisés Alves. Vamos passar a nossa contribuição pessoal a esta mesa. Bem, como professor de História das Religiões, eu gostaria de meditar junto com vocês sobre qual o contributo que a história das religiões poderia oferecer para a construção daquilo que nos une aqui hoje, ou seja, a tolerância e a paz. Para começar, eu precisaria explicar para vocês o que é a história das religiões. E vou fazer isso contando uma piada. Vou seguir os caminhos do professor Pierre Weil, que na conferência de abertura contou uma piada de um mestre do Irã e da Ásia Central, o Mullah Nasruddin. Eu também vou contar uma piada do Mullah Nasruddin. Diz que um dia o Mullah Nasruddin estava engatinhando na frente de sua casa, olhando atentamente para o chão. Os vizinhos viram aquela cena insólita, ficaram preocupados e vieram ter com o Mullah. Mas, mestre, o que o senhor está fazendo ajoelhado aí, olhando para o chão? O senhor tem algum problema? Se tiver, diga que nós vamos ajudá-lo. O Mullah respondeu: eu perdi a chave da minha casa e estou procurando. Tá bom, vamos ajudá-lo, mas onde é que o Mullah perdeu a chave? Eu perdi dentro da casa. E por que o senhor está procurando aqui fora? É porque aqui fora está claro e lá dentro está escuro. A história das religiões é um pouco isso. É um pouco sair da escuridão da nossa casa e procurar uma luz lá fora que nos ajude a encontrar alguma coisa que está lá dentro, mas que está esquecido ou perdido. Ou seja, a história das religiões, colocando-nos em contato com múltiplas religiões, imbricadas em múltiplas culturas, nos faz um convite a viajarmos um pouco para fora da nossa cultura, a encontrar o outro, os seus valores, as suas crenças, os seus ideais, e através da compreensão do outro, compreender um pouquinho melhor aquilo que nós somos e que às vezes nós não tomamos consciência plena, não é, daquilo que realmente nós somos. Agora, de um ponto de vista mais científico, acadêmico, a história das religiões nada mais é do que o estudo científico da trajetória das religiões ao longo, não é, do processo de desenvolvimento da espécie humana sobre a Terra. E para fazer isto, ela vai utilizar não apenas textos, mas também fontes arqueológicas, relatos orais, etc., etc. Até pouco tempo nós tínhamos pensadores, estudiosos, não é, que se julgavam capazes, não é, de dominar a totalidade, não é, do conhecimento a respeito das religiões. Hoje isso não é mais possível. Existem tantas culturas e tantos sistemas de crenças que o historiador das religiões naturalmente precisará se especializar em uma ou pelo menos algumas delas. Ninguém pode ter
a pretensão de dominar a totalidade, não é, do conhecimento, não é, em matéria de história das religiões. Eu, por exemplo, eu fiz toda a minha vida acadêmica em torno de Japão, cultura japonesa, e o japonês é a língua que eu consegui dominar para efeitos de pesquisa acadêmica. Então, como historiador das religiões, eu posso garantir a minha palavra como especialista em budismo japonês, porque eu conheço a língua, leio os textos no original, né, e aprendi como passar os conhecimentos dessa cultura tão diferente da nossa, né, de uma forma compreensível ao estudioso brasileiro. É lógico que eu sei também alguma coisa sobre outras religiões, sobre outras culturas, mas a nível didático, a nível de preparar trabalhos, não é, de cursos, não é, para informar os alunos, mas não como cientista, não como pesquisador. E eu chamo a atenção aqui para o fator linguístico, como ele é importante, não é, para a compreensão do fenômeno religioso. Uma das coisas que nós aprendemos ao estudar a história das religiões é a múltipla variedade, não é, de formas com que o sagrado se expressa nas diferentes culturas. Isso quer dizer, em outras palavras, que o sagrado não desce diretamente ao homem, não é, apresentando-se em forma abstrata. O sagrado desce, digamos assim, formatado, para usar a linguagem da informática, pelas culturas, não é, nas quais ele se manifesta. E quem fala em cultura, fala também em língua. A variedade das culturas é tão grande quanto a variedade das línguas. E cada sistema de língua e cultura, não é, tem o seu vocabulário próprio para expressar o que nós chamamos, em história das religiões, do sagrado, aquilo que é totalmente outro, que é diferente, que é o absoluto em relação a nós que somos o relativo, não é? Então, muitas vezes, ao tratar das religiões, nós cometemos violências no plano cognitivo, a usar expressões da nossa língua, não é, para designar, não é, expressões ou experiências do sagrado que são de outra cultura e foram expressas em línguas diferentes, com palavras que têm nuances completamente diferentes, não é, das palavras que nós comumente utilizamos, não é? Então, muito da incompreensão e dos mal-entendidos entre os representantes de várias religiões, quando se encontram, é que se estabelece um diálogo de surdos, porque antes eles não se colocaram de acordo a respeito do que estão a falar, não é? Um professor japonês de semântica do discurso religioso, o professor Izutsu Toshihiko, que foi um grande estudioso do Islã, foi quem traduziu o Alcorão para o japonês e introduziu os estudos islâmicos no Japão. Ele costumava dizer, não é? Assim como no budismo, no hinduísmo, nós dizemos que temos o nosso karma pessoal, as palavras também têm o seu karma. Ou seja, as palavras, elas nascem numa determinada cultura e estão cercadas, digamos assim, por uma atmosfera ou por um aroma, não é? Por um perfume próprios daquela cultura, não é? E nós temos uma verdadeira violência, não é? Quando utilizamos de uma maneira um pouco leviana, não é? Palavras de culturas diferentes como sinônimos. Muita gente costuma dizer, por exemplo, Deus, tal, Buda, Alá, é a mesma coisa. Em certo sentido, sim, não é? Porque são expressões que nos remetem para o absoluto, mas num nível mais
rigoroso, não porque cada uma dessas palavras está carregada do aroma, do sabor de cada cultura, então há nuances que não podem ser desprezadas, não é? E para um perfeito entendimento entre as culturas, é preciso, não é, que de imediato, ao iniciarmos o diálogo, todos nós saibamos perfeitamente daquilo que nós estamos falando, senão o diálogo de surdos continuará. Então, a história das religiões nos coloca, a partir de uma perspectiva científica, em contato com outras culturas, outros sistemas de crenças. E isto, a meu ver, representa um contributo extraordinário para vencer os desafios que hoje são colocados, não é? Por tanta intolerância, tanto ódio, tanta discriminação entre as culturas. Então, um dos grandes méritos da história das religiões é difundir o conhecimento, as informações sobre as religiões. Pessoas de diferentes religiões muitas vezes olham-se com desconfiança porque não se conhecem, porque não têm informações uns sobre os outros. Da desconfiança nasce o medo. Todos nós temos medo daquilo que não conhecemos direito. E do medo nasce a intolerância, o conflito, a exclusão. Do conhecimento, pelo contrário, nascerá a confiança, a familiaridade, a tolerância, o entendimento. E aí poderemos todos nos sentar juntos, não é? E trabalharmos juntos em prol das coisas positivas, ao invés de ficarmos aí nos combatendo uns aos outros, né? Como muitas vezes nós vemos por aí. Um outro fator, não é? O conhecimento da diversidade da culturas e dos sistemas de crenças fará nascer em nós sentimentos de humildade e respeito. Quando nós estamos fechados dentro da nossa cultura, da nossa cosmovisão, nós temos a tendência de achar que nós somos os donos da verdade, que a nossa cultura é a única válida, que o nosso sistema de crença, que a nossa religião é a última palavra a respeito da verdade. Quando a gente começa a estudar a história das religiões e entra em contato com outros sistemas culturais e outros sistemas de crenças, nós vamos tomando consciência de quão numerosos, incontáveis mesmo, são as tentativas, não é, do homem chegar ao sagrado. E no sentido oposto, porque eu acredito no sagrado como algo real. Quão numerosos são os caminhos pelos quais o sagrado busca chegar até o homem, não é? Manifestar-se no homem, utilizando a linguagem destas múltiplas culturas. Não é à toa que alguns religiosos fundamentalistas olham a história das religiões com muita desconfiança. Alguns fundamentalistas acham a história das religiões algo mais perigoso e subversivo do que o materialismo, né? Porque o materialismo seria uma visão do mundo a mais, junto às outras. E a história das religiões não é uma visão a mais, é uma espécie de banho de conhecimentos, de informações a respeito de uma multiplicidade, não é, de sistemas de crenças, de sistemas de culto, de sistemas de ritual, de livros sagrados, né, escritos nas línguas mais diversas, né? E assim, cada vez mais, a nossa cultura, que até então nós achávamos que era o centro do mundo, vai tomando o seu devido lugar, ou seja, uma cultura a mais, não é, numa espécie de concerto universal, formado por muitas culturas, muitas vozes,
Muitas línguas, muitos sistemas de crença, muitos ritos, muitos mitos, não é? Então, a difusão da história das religiões, não é, nos vai ajudar a vencer os preconceitos, as desconfianças, vai nos ajudar a nos conhecermos melhor uns aos outros e a criar, não é, um clima de confiança, de respeito mútuo, não é? E daí, então, poderemos fazer aquilo que estamos fazendo neste fórum, de representantes de diferentes tradições, de diferentes sistemas de crença, diferentes culturas, sentados juntos, não é? Pensando no contributo que podem dar para construir a tolerância e a paz, não é, tão necessárias. Não é? Eu quero ainda apresentar o que eu considero ser, do ponto de vista da história das religiões, do meu ponto de vista pessoal, talvez como historiador das religiões, um dos fenômenos mais significativos do nosso tempo. Ou seja, o regresso do sagrado no feminino. Nós ouvimos aqui alguns discursos, não é, sagrados, não é, emitidos, não é, pelas nossas colegas mulheres, e isto é mais um exemplo, no meio de tantos outros, sobre a volta do sagrado no feminino. Como historiador das religiões, eu reforço esses discursos feministas, dizendo a vocês que, na história da humanidade, a primeira imagem do sagrado documentada arqueologicamente é a imagem da grande mãe, ou seja, o sagrado do feminino. Desde o Paleolítico, da Idade da Pedra Lascada, há mais de 50 mil anos atrás, no momento em que parece que pela primeira vez surge o fenômeno religioso na face da Terra, nós temos as primeiras imagens de culto. E que imagens são essas? Imagens de mulheres que são mães, sugerindo não só o prazer sexual, mas a fertilidade, a fecundidade, não é? No Oriente Próximo, onde surgem as primeiras culturas agrícolas sobre a face da terra, aparecem os primeiros santuários, e esses primeiros santuários estão dedicados à grande mãe. Elas são sempre acompanhadas de uma figura masculina, um deus masculino, muitas vezes representado por chifres, principalmente o chifre do touro, mas dá para perceber que a figura masculina é subordinada à figura da mulher, que ocupa o papel central, não é? E outra coisa extraordinária que eu aprendi poucos meses antes de vir para cá. Durante 30 anos eu ensinava na Universidade de São Paulo que primeiro veio a sedentarização, depois veio a agricultura e depois vieram os cultos maternos, os cultos femininos. Recentes trabalhos em arqueologia pré-histórica têm mostrado que é o contrário. Ou seja, primeiro nós temos a sedentarização de grupos humanos que não conhecem a agricultura. Num segundo momento, ou melhor, paralelamente ao processo de sedentarização, nós temos uma mutação de consciência, ou seja, o aparecimento de todo um complexo cultural ligado à mulher, à grande mãe, à Magna Mater. E é num terceiro momento é que surge a agricultura. Então, a consciência, nesse caso, precede a revolução material. Ou, em outras palavras, a mutação da consciência precede a mutação no campo das técnicas e sistemas de produção. Essa me parece ser a contribuição mais sensacional, não é? Trabalhando com a pré-história, não é? Com a aurora da humanidade. E agora, dando um salto até nossos dias, um dos fenômenos mais interessantes é que esse sagrado no feminino está voltando.
dentro do próprio cristianismo, nós temos um discurso teológico feminista, que nos foi cá apresentado pela cara colega Isabel. E temos a ressurreição, não é, de antigos cultos femininos, que estavam escondidos ou esquecidos ou sepultados, não é? Debaixo de séculos e séculos, não é? De religiosidade machista, opressiva, não é? E olhando para o nosso lado, não é? Para o lado dos homens, eu faço uma autocrítica. Nós homens temos feito tanta bobagem, tanta besteira pelos séculos afora. Nós conseguimos construir uma droga de um sistema econômico mundial que só serve para deixar uns poucos ricos, cada vez mais ricos, e as grandes multidões cada vez mais miseráveis. Então, eu acho que é chegado o momento de nos curvarmos reverentemente diante das sacerdotisas da grande mãe que estão voltando portadoras, não é, de uma visão do sagrado mais fraterna, mais humana, mais solidária, completamente diferente desses sistemas, não é, de dominação que a nossa querida Isabel acabou de nos mostrar. E eu quero terminar esta intervenção repetindo as palavras finais de Goethe no Fausto II. Tudo o que acontece no plano, não é, dos eventos, nada mais é do que símbolo. E o eterno feminino nos impulsiona para o alto. O eterno feminino nos impulsiona para o alto. Que o eterno feminino venha em nosso socorro nestes tempos de hiperterrorismo e hiperegemonia e nos ajude a nos safarmos dessa entalada nos pântanos da violência e da intolerância em que séculos e séculos de cultura falocêntrica nos lançaram. Muito obrigado. E quero fazer duas questões, uma para o jornalista Moisés, quando ele diz o encontro com Deus. Então, este encontro com Deus é o que nós devemos procurar na humanidade de hoje. Como é que nós podemos fazer este encontro com Deus quando nós vivemos numa sociedade mais ou menos materialista, onde o ter vale mais do que o ser, onde as coisas valem mais do que a pessoa humana? A outra, a minha reflexão ao ilustre monge budista Ricardo Gonçalves. Então eu quero saber de Vossa Excelência, Reverendíssima, a iluminação da alma para a divindade, como nós podemos fazer naquilo que se chama de a luz e as trevas. E nós deixemos as trevas para caminharmos na luz, porque a luz nos leva ao infinito, à divindade. Esta grande preocupação é que eu, como sertanejo, e que nós todos aqui no Nordeste somos místicos, procuramos a luz para nos iluminarmos, para termos uma vida mais tranquila. E numa cosmovisão religiosa, que o mundo hoje seja um pouco melhor do que foi ontem, e será melhor amanhã do que é hoje. Obrigado, senhores. Ao companheiro cidadão, encontrar com Deus em toda essa mazela social, eu digo que nós encontraremos com Deus em algum instante, e aí de repente o cidadão me pergunta:
Como se encontrar com Deus? Primeiro eu me encontro comigo, e nós vamos nos encontrar com Deus da maneira mais simples possível. Deus está ao lado, Deus está no lado esquerdo, Deus está no lado direito, Deus está dentro de nós. Do ponto de vista budista, o caminho para a luz começa no conhecimento das trevas que estão em nós, ou melhor, das trevas que somos nós. Nós somos ignorância, nós somos cólera, nós somos desejos desenfreados, nós somos limitações, nós somos finitude. Ao conhecer as trevas que estão em nós, já está dado o primeiro passo para o conhecimento da luz. Ou talvez já tenhamos até mais de metade do caminho percorrido. E essas trevas não são apenas no nível pessoal, não. Ao nível social, econômico, político, tudo que se denuncia hoje é o mundo da treva, em que nós estamos exilados. Eu diria que nós somos originalmente luz, mas estamos jogados, estamos exilados em um mundo de trevas, e temos que caminhar das trevas para a luz, e para isso, em primeiro lugar, temos que tomar consciência das trevas que estão dentro e fora de nós. Você comunicou muita verdade em pouco tempo, e colocou nossos corações também incendiados. E eu digo a você que eu estou aqui incendiado pelo amor à mulher. Eu digo isto, imbuído do amor filial. Uma santa me pariu, uma santa não deixou que faltasse comida na minha casa pobre. Aquela santa me ensinou demais, pelo amor. Estamos precisando da mulher, definitivamente. Estamos precisando da mãe. Eu não digo somente a mãe divina. É a mulher mãe, e toda mulher é mãe. Graças a Deus, vai voltar o matriarcado. Eu queria fazer uma pergunta à professora Cerqueira, mais especificamente sobre metodologia das ciências sociais. É a seguinte, você colocou a importância das limitações dos conceitos tradicionais para se estudar a experiência religiosa no homem atual e a importância da valorização do micro, do espaço micro, ao invés da totalização, né, que geraria uma superficialização do estudo. Eu queria saber qual é a perspectiva da ciência, e mais especificamente das ciências sociais, na questão de estudar o homem, a experiência religiosa no homem atual, né? Como se transformar, quais são as modificações em relação ao passado. Eu fui fundadora do movimento feminista nesse país e vocês não têm ideia do que foi levar para a universidade a discussão de gênero. Já conheço essa história. É o mesmo agora com o que eu estou estudando. Eu ainda tenho colegas no meu departamento que dizem que gênero e novas religiosidades não são objeto de estudo. Ou seja, as ciências sociais, no geral, como, no geral, a ciência continua informada nos velhos paradigmas. Então, continua sendo, há que denunciar a opressão da instituição religião. Na verdade, nós estamos tendo que inventar, para lhe ser honesta, como a gente teve que inventar gênero, né? Buscando na linguística, buscando, enfim, né? Criar conceitos novos. Então, é de novo o mesmo labor, né? De estar aí e, sobretudo, brigando por um espaço acadêmico, né? Convencer o CNPq, que eu sou pesquisadora do CNPq, do objeto, convencer do estatuto científico. Por isso que eu dizia da condição humana, né? Quer dizer, é ponto de partida. Não vem ao caso crer ou não crer, é parte da condição humana essa busca, mas esse caminho está por construir. Eu lamento, porque de resto, ele vem junto com a construção de um novo olhar, como era isso que eu dizia. Para ver as transformações e tal, tem que ir ao micro, as revoluções não dão conta, etc, etc. É um trabalho árduo que a gente está muito sozinho, e às vezes você leva a paulada dos dois lados, que você fala com o público mais místico, mas isso é muito acadêmico.
né? Porque você dá dados. Aqui eu não falei da pesquisa, mas da metodologia e tal. Simultaneamente, o pessoal mais alternativo e místico vive buscando o científico para justificar. E isso já foi comprovado cientificamente. E lá, você não está estudando algo que é científico. Enfim, isso é o que é de escolher esses temas, gênero, agora religiosidade. Estamos construindo isso, é maravilhoso, porque a gente tem mais liberdade também. É o outro lado.